Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família, que você acompanha através da nossa Web TV e Web Rádio Renovando Vidas. Agradeço a todos vocês pela companhia semanalmente juntamente conosco, ouvindo a palavra do Senhor e sendo abençoado por ela. Lembrando que navegando no nosso portal, você tem a opção de conferir várias palavras abençoadoras, vários temas diferentes que com certeza alcançarão a sua necessidade espiritual. Fica aí o nosso convite, navegue, ouça as ministrações, as palavras e com certeza você será tremendamente abençoado. E além disso, eu peço para que você divulgue o nosso canal na internet, para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas por este canal de bênção, amém? Muito obrigada pela sua companhia. Quero também lembrá-los que nós temos o nosso programa de TV, o Informativo Renovando Vidas, que vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas na TV Antares. Muito obrigada também pela sua companhia. Hoje nós iremos compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez, diante da graça de Deus sobre as nossas vidas, felizes, porque sabemos que o Senhor está conosco, nos agraciando, falando com cada um de nós através da sua palavra, através da mensagem que a Bíblia nos traz todos os dias. Então, para nós é um grande privilégio podermos compartilharmos a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Hoje nós iremos ler um texto que está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, nós iremos ler do versículo 4 ao versículo de número 10. Se você tem aí a Bíblia ao seu alcance, acompanhe a leitura conosco. Se você não tem, você irá acompanhar a leitura que eu irei fazer a partir de agora, amém? Fique atento à palavra do Senhor, ela vai falar com você. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 4, a palavra diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Amados, essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo para pessoas que eram ministros, que eram colaboradores na casa do Senhor. Eu e você, de alguma forma, somos ministros e somos colaboradores. Muitos de nós na casa do Senhor, na igreja, mas também muitos de nós precisamos desenvolver essa função além do templo, na igreja, também dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Nós precisamos procurar viver esta palavra de abnegação, como Paulo nos orienta. Uma palavra que nós vamos acompanhando e percebendo que são coisas que nós vivemos, mas que muitas vezes não suportamos. Antes deste versículo de número 4, a Bíblia diz no versículo de número 1, do mesmo livro de 2 Coríntios capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no templo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação.
não dando nós nenhum motivo de escândalo, nem coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Que não sejamos, eu e você, motivo de escândalo em nada que formos fazer. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, do nosso círculo de amizades, nós somos pessoas que nos relacionamos com outras. E que eu e você possamos entender que não devemos ser motivo de escândalo. A Bíblia diz em coisa alguma. Em nenhuma situação nós deveremos ser motivo de escândalo. Aí talvez nós podemos nos perguntar o que seria esse escândalo? O que escandalizaria as pessoas? Aí cada um de nós precisa vigiar, precisa sondar a si próprio e saber se o que você está dizendo, se o que você está fazendo, se a maneira com que você tem se portado tem escandalizado as outras pessoas. Porque muitas vezes nós dizemos, eu não estou nem me preocupando com o que os outros vão dizer, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. O que importa é apenas quem eu sei que eu sou. Não importa o que as outras pessoas pensem. Porém, amado irmão, a Bíblia diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal significa que mesmo que a sua intenção seja boa, você precisa praticar atos bons para que as pessoas percebam isso em você. E para que o seu ministério familiar, o seu ministério dentro do seu trabalho, o seu ministério dentro da sua igreja, a sua função com a comunidade, com a sociedade, seja feita de forma que eleve o nome do Senhor, o nome do Deus que você traz, o nome de Jesus Cristo, porque se eu e você somos cristãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos fazer aquilo que Cristo faria em nosso lugar. Mas muitas vezes nós, como diz o ditado, trocamos os pés pelas mãos, falamos o que não devemos, ou falamos o que deveríamos falar, mas em horas inoportunas. Nos tornamos pessoas desagradáveis, nos preocupamos em julgar os outros, enquanto não fomos chamados para juízes, fomos chamados para pregadores da palavra. Escandalizamos de várias formas diferentes, muitas vezes no nosso agir, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso proceder, muitas vezes naquela zona de conforto que nos colocamos, naquela teoria do nada a ver, isso pode, nós precisamos entender que as outras pessoas estão olhando para nós como cristãos, estão analisando a nossa vida cristã, se verdadeiramente ela trouxe uma transformação na nossa vida ou não. E para isso, a Bíblia nos dá algumas orientações. A Bíblia diz que em tudo nos é recomendado, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. Então, esta recomendação, ela vem para nós para que em tudo, porque somos ministros de Deus, porque levamos o nome de Deus de uma maneira ou de outra. Meu amigo telespectador, meu amigo internauta que está acompanhando a nossa programação. Se nós somos cristãos, se nós nos dizemos cristãos, nós somos ministros de Deus. Nós estamos aqui como exemplos de cristão para aqueles que não são, para que eles também se tornem. Por isso essa recomendação, recomendando-nos a nós mesmos. Muitas vezes nós nos preocupamos em recomendar isso para os outros. Muitas vezes nós temos facilidade em ver o escândalo que o outro está fazendo. Muitas vezes nós temos facilidade em ver o quanto aquela outra pessoa não tem sido vaso de honra nas mãos do Senhor. Mas esta palavra é para nós mesmos, olharmos para nós e nós fazermos o melhor, porque fazemos para Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar firmes, precisamos continuar no mesmo nível espiritual, na muita paciência. Quantas vezes nós não perdemos a nossa paciência? Quantas vezes não explodimos? Eu vejo este texto nos dando a orientação dos frutos do Espírito Santo. Dos frutos do Espírito Santo que nós precisamos ter para poder conviver em sociedade, não escandalizando, não sendo escândalo e sendo vaso de honra nas mãos do Senhor. Precisamos ter paciência. O que é ter paciência? Nós precisamos aprender a esperar com tranquilidade. Com tranquilidade. Amados, se talvez o momento esteja
tumultuado, turbulento, agitado, se aquele momento alguém está te dizendo algo que te desagrada, que te entristece, a Bíblia pede para que você retruque, para que você responda, para que você se defenda? Não. A orientação para os ministros de Deus é para que você tenha paciência. Espere. Amanhã será outro dia. Ore e peça para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, inclusive no teu, para que cada um entenda onde está sendo o erro e aonde precisa haver conserto. A paciência é algo admirável e algo que nós precisamos buscar como um dom do Espírito Santo, como um fruto do Espírito Santo, porque na maioria das vezes nós não conseguimos esperar o kairos, o tempo de Deus, que é diferente do nosso cronos, né? O nosso relógio biológico, ele é diferente do tempo de Deus. E às vezes nós determinamos um tempo natural, um tempo cronos, biológico para Deus, enquanto o kairos de Deus é em outro patamar, é em outro nível, é de outra maneira, e aí nós não aprendemos a esperar com paciência e por isso muitas vezes não alcançamos. O mesmo versículo também nos diz que nas muitas aflições, amados, como é difícil nós estarmos firmes com o Senhor, nós não servimos de escândalo quando nós estamos aflitos. Às vezes, quando nos encontramos nas muitas aflições, como diz a palavra, nós nos sentimos no direito de perdermos a paciência, de desanimarmos, de pararmos, de desistirmos, de blasfemarmos, quem sabe até, porque nós estamos aflitos. Não. É até mesmo nas muitas, a Bíblia diz, nas muitas aflições. Nós precisamos continuar firmes, sem sermos motivos de escândalo. Precisamos buscar aquele que poderá nos socorrer, que poderá tirar essa aflição de dentro de nós e trazer o refrigério, o bálsamo que precisamos. A Bíblia ainda diz nas privações. Quantas coisas talvez você precise e você neste momento ainda não tenha alcançado? Quantas privações você pode estar vivendo, ou você já tenha vivido, ou ainda irá viver? Quantas privações ainda iremos sofrer? Amados, mas o que é privações? O que é privações? Talvez o que é privação para mim, para Deus, está longe de ser uma privação. Às vezes o Senhor está suprindo todas as nossas necessidades. Nós temos o pão, nós temos o alimento, nós estamos bem vestidos ou vestidos, mas ainda assim nos encontramos com esse sentimento de privação, porque talvez não conseguimos realizar aquela viagem que gostaríamos de ter feito, não conseguimos conquistar aquele carro do ano que gostaríamos de ter conquistado, não conseguimos comprar aquela determinada roupa ou aquela determinada casa, ou mobiliar a casa que já temos de determinada maneira. Então, às vezes as privações nem sempre são verdadeiramente privações. Só quem já viveu em privações sabe o que é viver verdadeiramente em privação. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei viver no muito, mas também sei viver no pouco. Amados, nós precisamos ser imitadores, entender que tudo que está na palavra do Senhor é para nos ensinar, é para nos auxiliar. Muitas vezes a nossa vida é cheia de altos e baixos. Hoje eu tenho muito, amanhã eu tenho o suficiente. E aí então nós muitas vezes nos entristecemos, nos aborrecemos porque achamos que estamos vivendo em privações. Não conseguimos entender que privação é algo muito além talvez daquilo que você esteja vivendo. Mas que ainda assim seja verdadeiramente privações. Se você não tem o alimento para você comer, se você não tem a roupa para você vestir, se você não tem condições, ainda assim nós precisamos permanecer firmes como ministros de Deus, como ministros do Evangelho, como cristãos, como pessoas que aprenderam a viver com muito e com pouco, sempre com alegria. A Bíblia ainda continua dizendo que nas angústias, amados, às vezes, aprendermos a esperar com paciência, vivermos em momentos de aflição, em momentos de privação, podem ocorrer nas nossas vidas angústias, nos sentirmos angustiados, oprimidos, maltratados. Ainda assim,
precisamos permanecer firmes no propósito de andarmos com Deus. Não importa qual seja a nossa dificuldade, seja privações financeiras, seja angústias, tristezas, desânimos, depressão, nada disso importa, porque tudo isso é vencido pelo sangue de Cristo em nós. Tudo isso será superado através do amor que Cristo tem por nós. E aí nós devemos buscar em Cristo este refrigério, este remédio, esta cura, esta libertação, sem desanimarmos, sem fraquejarmos, sem murmurarmos e sem desistirmos. A palavra ainda continua nos dizendo que nos açoites e nas prisões, muitas vezes nós estamos apanhando das circunstâncias, estamos presos em algo que não conseguimos desenvolver, que não conseguimos nos libertar, estamos como se estivéssemos algemados. Ainda assim, precisamos buscar em Deus essa libertação, precisamos buscar em Deus essa paz para continuarmos prosseguindo com alegria, sem sermos motivos de escândalo. Porque às vezes se nos encontramos aprisionados, se nos encontramos açoitados, agredidos por algo deste mundo, pelas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes nós queremos lançar essa culpa para Deus. Deus pode mudar a nossa história, mas Ele vai fazer isso em conformidade com a vontade dEle, com o propósito dEle para as nossas vidas, porque em tudo há um propósito. Mas Ele também irá realizar esta obra nas nossas vidas quando nós buscarmos isso, quando nós desejarmos verdadeiramente isso e quando nós formos em busca daquele que poderá nos ajudar. Porque muitas vezes estamos indo em direções erradas. Precisamos estar firmes com o Senhor nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Às vezes, quando estamos no tumulto, com muitas pessoas, com muitas opiniões, com muitas situações diferentes, nós ficamos meio que em cima do muro, sem tomar uma posição. Nós não conseguimos declarar a nossa fé, a nossa certeza de salvação, a nossa vida e comunhão com Deus plena, porque talvez as outras pessoas, as outras opiniões nos assustam, por talvez termos vergonha de falarmos daquilo que vivemos. Amados, precisamos ter firmeza, precisamos ter os nossos pés na rocha. Muitas vezes não temos coragem de fazer os trabalhos, como diz aqui a palavra. Outras pessoas já estão fazendo e aí nós nos acomodamos. Precisamos estar firmes nas vigílias, vigiando em todo o tempo, vigiando, olhando para as circunstâncias, estarmos vigilantes. Jejuarmos, consagrarmos a nossa vida, diminuirmos a força da nossa carne para que o nosso espírito venha crescer. Isso é muito importante para permanecermos firmes. Dando continuidade, a Bíblia diz que nós precisamos estar na pureza, sermos puros de coração, não termos intenções ruins com as outras pessoas, não termos segundas intenções naquilo que formos fazer. Às vezes fazemos algo para alguém esperando uma retribuição, esperando algo daquela pessoa. Amados, isso não vai contar como um ato benigno da nossa parte. Por isso precisamos ser puros, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Vivermos esta verdade bíblica, amando uns aos outros sem fingimento. E isso nós conseguimos buscando este amor em Cristo. Se nós entendermos o amor que Cristo tem por nós, nós conseguiremos amar com muito mais facilidade. Se nós tomarmos posse deste amor que Cristo tem por nós, nós conseguiremos amar assim como o Senhor nos orientou, amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E aí eu te pergunto, quem para você é o seu próximo? A sua família, os seus amigos? Amados, o nosso próximo é todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que por algum motivo o Senhor colocar no nosso caminho. Nós precisamos aprender a amá-los, na palavra da verdade, no poder de Deus. Amados, a palavra da verdade é a Bíblia, Nós precisamos permanecer firmes na palavra da verdade, porque ela vai nos trazer o poder de Deus, ela vai nos trazer as revelações de Deus para a nossa vida. Pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas. Amados, muitas vezes nós não entendemos que coisas contrárias podem vir ao nosso encontro. E nós precisamos estar preparados para isso. A Bíblia, quando diz armas defensivas ou armas
ofensivas, no original quer dizer da direita ou da esquerda. Como se a gente pudesse colocar aqueles que estão certos ou aqueles que estão errados. Nós precisamos ter discernimento, sabedoria para entendermos, compreendermos, vivermos o que é bom e ajudarmos os que estão errados. Então, se as pessoas vêm com ofensas para você, se as pessoas vêm com coisas erradas, você precisa entender aquilo que está acontecendo e ser bênção na vida daquela pessoa, tentando ajudá-la, mas se protegendo com o poder de Deus, buscando sobre a sua vida as armas da justiça, que ela própria será como um escudo contra a injustiça que poderá vir sobre nós. A Bíblia continua dizendo no versículo de número 8, que seja por honra ou por desonra. Às vezes é muito fácil sermos honrados. É muito bom sermos honrados, sermos reconhecidos, sermos aplaudidos, mesmo quando honra nenhuma eu e você merecemos. Mesmo quando a honra não é para nós. Tudo que fazemos ou tudo que somos, a honra deveria ser somente para Deus. Mas às vezes nos sentimos privilegiados, reconhecidos, quando vemos que as outras pessoas nos honram. Às vezes nós fazemos um trabalho porque nós seremos honrados. E quando não somos honrados, aí nós desanimamos, nós olhamos para a situação e falamos, não vou fazer mais porque não estão reconhecendo o meu trabalho. Amados, quem somos nós? O que temos de nós mesmos? Absolutamente nada. Toda a honra e toda a glória seja dada para Deus. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Então, seja para a honra ou para a desonra, nós precisamos permanecer firmes. Por infâmia ou por boa fama. Porque quando as pessoas estão falando bem de nós, quando estão falando coisas boas a nosso respeito, nós nos sentimos confortáveis. Mas quando se levanta alguém para nos desonrar, para talvez até blasfemar contra nós, nos trazendo infâmia contra as nossas vidas, aí nós muitas vezes desanimamos, caímos, fraquejamos, nos sentimos um nada. E paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e começamos a olhar para as circunstâncias, para as coisas que estão sendo faladas, para as circunstâncias, na verdade, ao nosso redor. A Bíblia continua dizendo no versículo 9 que como desconhecidos, porém, entretanto, bem conhecidos. Talvez as outras pessoas não te conheçam, mas Deus te conhece bem. Talvez as outras pessoas não te reconheçam, mas Deus reconhece quais são as obras das nossas mãos, sejam elas boas ou ruins. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Amados, nós possamos estar nos sentindo como mortos, mas Deus tem vida para trazer para nós. Nós possamos estar nos sentindo desanimados, fraquejados, perdidos, mas Deus está ali para nos restaurar. A Bíblia diz como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Essa é a vida do cristão. Poder até se sentir entristecidos, mas alegres. Aí talvez você se pergunte, mas como isso é possível? Ou você está entristecido ou você está alegre. Não. A vida do cristão é uma vida diferente. A Bíblia diz que o Senhor usa muitas vezes as coisas loucas para confundir os sábios. E se você, na sua mente, no seu pensamento, acha que isso não é possível, eu te digo que é possível sim. Mesmo em momentos tristes, entristecidos, se sentir alegres. Alegres com Cristo, alegres sabendo que Deus está com você, que Ele não te abandona e que Ele vai te dar vitória. Mesmo vivendo um momento de tristeza. Alegres. Essa é a vida do cristão. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Amados, talvez você se sinta pobre, mas a tua vida, o teu testemunho tem enriquecido espiritualmente muitas pessoas, tem enriquecido espiritualmente muitas pessoas, tem fortalecido outras pessoas e saiba que a retribuição virá da parte do Senhor para mim e para a sua vida. O nosso galardão está sendo separado e nós iremos receber em tempo oportuno. Nada tendo, mas possuindo tudo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida financeira ou ministerial e achamos que não temos nada, não temos conquistado nada. Amados, talvez você pense que não tenha conquistado nada, mas se você tem uma vida firme com Deus, um propósito verdadeiro com Deus, uma vida cristã, se você tem sido um imitador de Cristo, saiba que você irá possuir tudo. Você irá possuir tudo que é de maior valor, você terá a salvação sua e da tua casa, como diz a palavra do Senhor.
Então nós precisamos sim entendermos que Deus está nos ensinando que nos momentos de alegria, de tristeza, de angústia, de dor ou de festa, nós precisamos estar firmes com o Senhor, porque é assim que Ele permanece conosco, sempre firme. E que nós não possamos envergonhar as coisas e a obra de Deus com o nosso mau testemunho. Como já vimos na palavra do Senhor, que nós possamos não ser motivos de escândalo em coisa alguma, seja nos momentos ruins ou nos momentos bons, que possamos permanecer imutáveis, no mesmo nível, mesmo tristes, mas permanecermos firmes, mesmo desanimados, mas permanecermos firmes, mesmo talvez abalados, envergonhados, angustiados, mas permanecermos firmes, porque todos esses sentimentos são passageiros, mas a obra de Deus na nossa vida não passará. Deus, Jesus, o Espírito Santo em nós não passará. A Trindade que nós vivemos precisa ser colocada em prática no nosso bom testemunho, na nossa vida cristã. Amém? E nós sabemos que não é fácil. Isso é algo que nós precisamos conquistar diariamente. Esta porção que nós recebemos da parte do Senhor, nós precisamos buscar todos os dias este maná que vem do céu para nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos buscar todos os dias, porque a partir do momento que nós acharmos que já estamos suficientemente bons, prontos e preparados, aí nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz: você que está em pé, cuidado para que não caia. Então saiba que este nível espiritual, por mais alto que você esteja, você precisa buscá-lo todos os dias. Esteja você começando subir este degrau espiritual, ou esteja você lá no alto, nós precisamos continuar caminhando todos os dias, não pararmos, não desistirmos e não retrocedermos. Isso é muito importante. Seguirmos firmes na obra e na vontade do Senhor, sabendo que Ele está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos amando, nos livrando, cuidando de nós com todo zelo, como o nosso Pai, aquele que cuida dos seus filhos. E somos filhos de Deus, para a glória de Deus. Seja a minha e a sua vida, o meu e o seu ministério, a minha e a sua família. Que tudo que colocarmos as nossas mãos seja abençoado por Deus, e onde colocarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor esteja conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério, a igreja pela qual você faz parte. Que nós possamos ser vasos de honra. Que eu e você nunca venhamos ser motivo de escândalo no meio da nossa comunidade. E que possamos honrar e glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso agir. Amém? Que Deus te abençoe. Quero mais uma vez convidá-lo para que você navegue no nosso portal, ouça outras ministrações na nossa web rádio. É sempre um privilégio estarmos com vocês. Acesse www.aravideos.com.br ou ministeriodafamilia.com.br. Nós temos sempre este encontro marcado com vocês. Deus abençoe e até a próxima.